Olá, meus amigos, meus queridos irmãos. Eu quero saudar a cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero meditar com vocês na palavra do Senhor, naquilo que se acha no Salmo 119, no versículo 117. A primeira parte diz assim: sustenta-me e serei salvo. Então, essas poucas palavras aí que eu quero meditar com vocês nesse início de noite aqui. Aqui o salmista diz: sustenta-me e serei salvo. O pastor Mâncio conta-nos que há muito tempo atrás, uma história bastante interessante, o famoso, renomado pregador Ray Stock, ele teve que sair correndo da porta da igreja, senão ele perderia o último trem que o levaria para a sua casa. Ele conta-nos a história que mal saltou para dentro do vagão antes de ouvir o maquinista soprar o apito. Enquanto ele estava ali, já prestes a sair, um oficial do exército parou diante dele, na janela em que ele estava, e disse: Senhor, eu ouvi o Senhor pregar essa noite, atendi o seu apelo e entreguei minha vida a Cristo. Eu só queria que o Senhor me dissesse o que devo fazer para nunca cair. Rapidamente aquele pregador tomou um lápis do seu bolso, conta a história, e colocou sobre a palma da mão e perguntou: esse lápis pode parar em pé? O oficial respondeu: não, lógico que não. Então o pregador, dando uma piscadinha, segurou o lápis com a outra mão e disse: sim, ele pode ficar em pé. Ao que retrucou o oficial: mas o senhor está segurando o lápis. E ele respondeu: exatamente, concordou o pregador. Sua vida é tão desamparada como este lápis. Sua vida, a minha vida. Você não pode manter-se em pé, mas Jesus pode mantê-lo em pé. A essa altura, conta a história, que o trem saiu em velocidade e a última coisa que o rapaz viu foi o pregador segurando o lápis na posição vertical, enquanto o trem seguia. 25 anos mais tarde, aquele oficial teve a oportunidade de reencontrar com o pregador na Índia e contou-lhe como aquela ilustração que ele havia lhe apresentado, quanto ela havia impactado a sua vida. E para terminar, disse: daquele dia em diante, minha vida tem estado nas mãos de Cristo. Sim, querido amigo, querido irmão que me assiste nesse momento. Só Jesus é capaz de impedir-nos de cair, de manter-nos em pé. Segundo diz lá Judas no versículo 24. Sua poderosa mão, ele pode nos segurar, ele pode nos manter em pé. E o mais interessante é que a palavra de Deus diz que ninguém poderá nos arrebatar de suas poderosas mãos. Você se lembra quando Pedro estava andando por sobre as águas no mar da Galileia? O seu problema veio quando ele deixou de olhar para Jesus, desviou o seu olhar de Jesus e começou a olhar pelas encapeladas ondas que estavam ao seu redor. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. De modo semelhante, você e eu só nos poderemos manter em pé se mantivermos os nossos olhos fixos em Jesus. No momento que permitirmos que o nosso olhar se desvie dele, certamente nós cairemos, nos afundaremos. Mantenha o seu olhar fixo em Jesus. É a única maneira de permanecer de pé, especialmente em meio ao período de crise, de terríveis tempestades, pandemias, doenças, tantas desgraças que o mundo e todos nós temos enfrentado. Jesus é a única saída,
a única solução. São Paulo diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você e eu só podemos nos manter em pé em meio a estas tempestades que nos assolam, a essas vicissitudes e problemas da vida, se mantivermos os nossos olhos fixos nele. Eu quero convidar você para uma breve oração nesse momento, para colocar a nossa vida nas mãos de Jesus. Feche os seus olhos e curve a sua fronte. Querido e bom Deus, nós entendemos por essa breve reflexão de hoje que só poderemos nos manter em pé se o Senhor Jesus estiver nos segurando. Somente através do seu poder, com o nosso olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, é que podemos suportar os embates e as tempestades da vida. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos os nossos olhares fixos no Senhor e que a nossa vida, da nossa família, de cada pessoa que me assiste nesse momento, esteja em tuas poderosas mãos. Te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém? E um grande abraço a todos e tenham todos uma semana de bênçãos e de paz.